Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para cumprir uma promessa e fazer uma massa de pizza napolitana usando uma farinha nacional. Oi, eu sou o Bruno e você está no Pizza Pão e Pasta. Além de usar uma farinha nacional, o nosso combinado era sovar na mão para atender quem não tem batedeira e usar o fermento seco porque é o que a maioria das pessoas encontram, tá beleza? Essa é exatamente a ideia do canal, produzir conteúdo que possa atender todo mundo. A farinha que a gente vai usar hoje teve muitos pedidos numa enquete que a gente fez lá na comunidade do canal e é essa que você está vendo aí na tela. A Globo Superiore, uma farinha nacional do tipo 1. Olha só que legal, essa farinha traz na embalagem o valor do W, que é a unidade que mede a força da farinha. Essa informação não é comum nas farinhas nacionais, então fica aqui o nosso parabéns ao fabricante Moinho Globo. Como você está vendo aí na tela, ela tem um W de 300 e esse asterisco ao lado significa, de acordo com a embalagem, que esse valor pode variar 10% para mais ou para menos. Antes de começar, deixa eu te mostrar alguns utensílios que a gente vai usar, é legal para você conhecer. E se tiver interesse, os links vão estar na descrição do vídeo. Comprando pelos nossos links, você está ajudando a manter os custos do canal. E se você fizer isso, eu te agradeço imensamente pelo carinho. Um deles é essa balança, que tem uma precisão de centésimo de grama e eu não abro mão de usar para pesar o meu fermento certinho. Esse eu diria que é fundamental. Te recomendo assistir o vídeo todo, porque lá no final eu vou dar a minha opinião sobre o resultado e tem uma surpresinha. Bora pro vídeo? Vamos lá ver os ingredientes da nossa massa. A nossa massa leva só 4 ingredientes, 500 gramas de farinha, 305 ml de água gelada, 15 gramas de sal e 1 grama de fermento seco. A gente começa misturando sal na farinha e mexendo com uma colher para distribuir bem. Essa vai ser a nossa mistura seca. E quando tiver misturado tudo, por enquanto, a gente vai reservar. Depois misturamos o fermento seco na água e mexemos até que ele seja totalmente dissolvido. Essa vai ser a nossa mistura líquida. O próximo passo é juntar as duas misturas. Eu gosto de inicialmente fazer isso usando uma colher, bem devagar e sem pressa, porque a farinha precisa de um tempo para absorver todos os outros ingredientes. Quando começar a ficar difícil mexer com uma colher, eu troco para uma espátula meia-lua. Com ela eu raspo as laterais e vou revirando a massa. Ela é super útil nesse início, além de ser ótima para manipular massas mais grudentas. Essa mistura inicial é bem rápida, a gente não vai sovar a massa por enquanto. Quando não sobrar mais nenhuma farinha no fundo da tigela, a massa vai estar assim, ainda bem irregular e grudando nos dedos. Isso é normal de acontecer, porque a farinha vai absorvendo a água aos poucos. O que a gente vai fazer no momento é levar a massa para a geladeira por 30 minutos e dar tempo dela absorver os outros ingredientes. Depois do descanso, a nossa massa está numa temperatura boa para a gente começar a sovar. E agora sim, vamos passá-la para a bancada. Bem pouca farinha para ajudar a massa a não grudar e vamos começar a sova. Quando sai da geladeira, no início vai ser bem tranquilo de sovar, porque quando a temperatura está mais baixa, a massa mantém a sua estrutura e gruda menos. Conforme a gente vai sovando e a temperatura da massa vai subindo, ela começa a ficar mais pegajosa. Se for o caso, coloque bem pouca farinha na bancada e passe as mãos conforme for sentindo necessidade. Assim, a gente faz com que a massa não grude nas mãos, sem adicionar farinha demais e desequilibrar a receita. Durante a sova, eu não costumo deixar a temperatura da massa passar de 24 graus, porque a partir disso a gente começa a prejudicar o seu desenvolvimento. O problema é que a gente está em pleno verão e no dia que eu fiz essa massa estava tão quente que com 5 minutos de sova ela já começou a ficar mais grudenta. Quando eu fui medir a temperatura já estava em 25 graus. Galera, super dica para quem sova na mão e não tem termômetro. Se você está sovando normalmente e de repente a sua massa começou a perder estrutura, ficou mole e pegajosa,
provavelmente ela esquentou mais do que deveria. Isso é muito comum em regiões quentes. Aqui no Rio é complicado, o calor não ajuda, mas sempre que isso acontece, você pode parar e levar a sua massa em geladeira por 20 a 30 minutos. Foi exatamente isso que eu fiz. Durante esse tempo, a temperatura vai baixar, a massa vai relaxar e a farinha vai ter mais tempo de absorver melhor os ingredientes. Depois do descanso e com a temperatura mais baixa, eu quero que você preste atenção em como a massa já está bem mais homogênea, sem a gente fazer nada. Isso foi só com o descanso na geladeira. Passo a massa novamente para a bancada e ela já não gruda mais nas mãos. Vou deixar o vídeo correr sem corte e manipular rapidinho para te mostrar a diferença na massa. Olha como ela está bem melhor, bacana, né? Essa é uma super dica para quem mora em regiões mais quentes. Continuei sovando por mais 3 minutos, só o suficiente para terminar de desenvolver a massa. Agora é só dar um formato de bola e com esse movimento a gente estica a sua superfície, deixando a massa mais lisa e criando uma tensão que ajuda a manter a sua estrutura. Tá encerrada a sova, agora a massa precisa descansar por 30 minutos só que em temperatura ambiente antes da gente começar a bolear. Agora sim, com a massa mais relaxada, chegou a hora de fazermos o boleamento. Nessas quantidades que a gente passou, essa receita vai render 3 bolinhas de 270 gramas que você pode usar para abrir discos de 30 a 35 centímetros. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram. Por lá eu costumo postar o meu dia a dia, assim você vai poder me conhecer melhor. E é isso, tá pronta a nossa massa, agora elas vão maturar em geladeira por 24 horas. Com esse processo a gente consegue agregar sabores e aromas mais complexos, além de deixar a massa mais leve e digerível. No dia de assar, quando retirar da geladeira, deixe as bolinhas em temperatura ambiente até elas dobrarem de tamanho, exatamente como você está vendo aí no vídeo. Isso normalmente acontece entre 3 a 4 horas, mas hoje, como está muito calor, a minha massa levou só 2 horas para chegar no tamanho ideal de assar, então é preciso ficar de olho. Isso que você está vendo é semolina de trigo, eu gosto de usar na hora de abrir porque ela agrega sabor, além de fazer a massa escorregar melhor da pá na hora de enfornar. Durante a abertura eu vou usar a ponta dos dedos para empurrar os gases da fermentação para as laterais e conseguir uma borda mais alveolada. Lembrando que a gente fez um vídeo ensinando esse método de abrir massas e se você não viu eu vou deixar o card e o link na descrição, não deixa de conferir. A nossa pizza de hoje eu vou assar só com o molho e a mussarela fresca e deixar para adicionar os outros ingredientes depois do cozimento.
Tá aí o nosso forno a 480 graus e na hora de assar eu coloco um pedaço de lenha para gerar essa labareda correndo pelo teto. Ela me ajuda a elevar a temperatura no forno, além de proporcionar aquelas bolhas de queimaduras características da pizza napolitana. Lembrando que a gente fez um vídeo para falar desse forno e explicar como prepará-lo para assar as pizzas nesses níveis de temperatura. Se você não viu, pode encontrar o link para ele na descrição. E aí, pessoal, gostaram do resultado? Eu gostei bastante, mas a gente ainda pode conseguir um resultado melhor. Por isso eu refiz essa massa usando uma técnica de pré-fermentação e consegui esse resultado. Olha que borda linda! Então semana que vem eu vou trazer esse vídeo, a gente vai refazer essa massa e eu vou te contar qual foi a técnica de pré-fermentação que eu usei para dar um upgrade nessa massa. A gente tem um encontro marcado. Então não deixa de se inscrever, porque aqui você vai encontrar vários tipos de massa de pizza e uma delas com certeza é perfeita para você. Obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!